Meu carro tá doidão, esse piscando tudo cruzado. Por que que isso acontece? Cara, isso acontece por uma deficiência no aterramento. Ou pela falta dele, ou então tem uma grande resistência aí. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas peraí, sem o aterramento não deveria acender. Mas eu vou te explicar por que que acende. E é por causa da corrente de retorno. Vamos lá para o quadro. No quadro aqui, eu tenho a demonstração de um circuito. Claro, bem simplificado, podem achar um pouco bagunçado, mas não é difícil de entender. Mas vamos lá. Eu tenho aqui a bateria, eu tenho aqui a chave de ignição, eu tenho aqui uma caixa de fusível, eu tenho aqui uma chave para ligar os faroletes, eu tenho aqui a chave de seta. Aqui também eu tenho um interruptor de freio e um interruptor de ré. E aqui, cada símbolo desse aqui é simbologia de lâmpadas. Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho uma ligação em 30 que vai para a chave de ignição, que transforma em pós-chave linha 15, entra na caixa de fusível e aí vai passar para alimentar tanto o interruptor de freio como o interruptor de ré, correto? Assim que você pisa no freio, essa tensão ela dá sequência e parte para acender as lâmpadas. A mesma coisa aqui no interruptor de ré. Então aqui eu já consigo mostrar o circuito de acendimento das duas lâmpadas. Aqui ainda eu tenho ainda farolete. Eu não passei o farolete aqui por fusível, mas ele passa por fusível. Então dá para vocês entenderem aí. Eu tenho também a seta. Isso aqui é bem simplificado, é só para um entendimento, beleza? E por que que isso acontece de acender cruzado lá? Quando eu tenho uma deficiência de aterramento em um dos lados, por exemplo, essa lanterna aqui do lado direito, em tese você falaria assim, não é para acender, porque está faltando aterramento, seja positivo e negativo. Só que pela corrente de retorno, essas lanternas do lado de cá, as lâmpadas, vão acender mais fraco e começa a piscar cruzado, fica aquela loucura. Por quê? Vamos supor, ocorreu uma falta de aterramento desse lado. Só que você ligou lá farolete e ligou seta, por exemplo. Então, tá indo positivo aqui para farolete, tá indo positivo para seta. Só que aqui na ligação aqui da luz de freio, como ela parte aqui do interruptor e elas são interligadas aqui, esse aterramento do lado esquerdo, aqui não pisei no freio nem acendi ré, tá? Ele vai passar dentro do filamento da lâmpada e ele vai retornar nesse fio aqui, ó. Ele vai passar também no filamento da lâmpada do lado direito, certo? E vai retornar aqui nesse aterramento. Ou seja, esse aterramento que não tem nenhum, ou ele está às vezes deficiente, que pode acontecer dela piscar cruzada bem fraquinha, ele vai passar até um aterramento, claro, com menor intensidade, porque a lâmpada aqui é como se tivesse uma resistência aqui interna. Essa molinha aqui diminui a passagem de corrente. Então, ou seja, vai ter um aterramento aqui, só que menor intensidade. Então, ou seja, esse retorno da lâmpada daqui de freio está conseguindo ainda passar um aterramento para essa lanterna traseira direita, e aí ela começa a piscar cruzado, bem fraco. Por isso que acontece muito isso. Quando a gente vê uma lanterna traseira piscando cruzado, logicamente eu já sei que tem uma deficiência de aterramento em um dos lados, ou um aterramento até geral mesmo. Comenta aqui se você sabia desse defeito, compartilha com seu amigo essa aula e já aproveita e já me segue.